Você tem duas opções na sua frente, o iPhone 15 de um lado, o iPhone 14 Pro do outro. A diferença de preço? Quase nada. Às vezes, o iPhone 14 Pro está até mais barato no mercado de seminovos. E aí vem aquela dúvida, será que eu escolho o modelo mais novo ou vou para o modelo Pro anterior que promete mais recursos? Parece simples, né? Mas essa escolha pode definir se você vai ficar satisfeito pelos próximos anos ou se vai viver com aquele arrependimento toda vez que pegar o smartphone na mão. Porque aqui não é sobre especificação técnica jogada no ar, é sobre o que realmente vai fazer diferença quando você acordar de manhã, quando for tirar aquela foto, quando a bateria chegar no fim do dia e você ainda tiver mais coisas para fazer. Ou seja, hoje eu vou te mostrar exatamente 5 pontos que separam esses dois smartphones. Não aquelas diferenças de papel que ficam bonitas ali numa tabela comparativa, por exemplo, mas sim o que você vai sentir no bolso, na mão, no dia a dia, no uso real. E no final você vai saber exatamente qual dos dois modelos faz mais sentido para o seu uso. E o primeiro ponto a gente vai falar sobre construção, design e tela, porque aqui é realmente onde mora a primeira diferença que você vai sentir todos os dias. E olha só a seguinte situação, você pega o iPhone 15 na mão, ele é bonito, clean, tem aquelas bordas arredondadas que lembram os iPhones 11, 12, 13, enfim, você já conhece o padrão. Ele traz um alumínio ali na lateral, vidro na frente e atrás, um acabamento sim impecável da Apple. Mas quando você pega o iPhone 14 Pro, aí, meu amigo, é outra história. Titânio? Não. Ele ainda é em aço inoxidável, mas aquelas bordas planas, aquele design mais premium, mais robusto, você sente que de fato tem um iPhone Pro na mão. E aquele peso, a textura, a sensação tátil, tudo isso comunica algo diferente aí para o seu cérebro. O iPhone 14 Pro pesa 206 gramas, o iPhone 15, 171. São 35 gramas de diferença. Pode até parecer pouco, mas experimenta segurar os dois por 5 minutos navegando aí em rede social. Você vai sentir essa diferença. E agora a tela, aqui a coisa fica bem interessante. Por quê? Tem uma tela Super Retina XDR de 6.1 polegadas, muito brilhante com seus 2000 nits de brilho máximo. Dá para usar tranquilamente sob luz de sol forte, mas aqui vem o grande mas. A taxa de atualização é de 60 Hz, ou seja, 60 Hz hoje em dia pode ser questionável. Enquanto isso, o iPhone vem com um ProMotion, que é a tela de 120 Hz e pode ir em até 1 Hz dependendo da condição de uso. E olha que eu sei que tem muita gente que fala, 120 Hz não é lá aquelas coisas e não faz diferença. E eu digo que faz toda a diferença. Quando você rola em feed de redes sociais, quando você lê um artigo, quando você joga, a fluidez sim é muito superior. Seu olho percebe, seu cérebro registra e quando você volta para os 60 Hz depois de usar o 120 por um tempo, você sente falta sim imediatamente. E tem mais, a tela do iPhone 14 Pro desce até 1 Hz quando você está olhando para ela ali com ela bloqueada, tendo widgets, relógios, notificações. E é mais conhecido aí como a tela sempre ativa. E sabe o que isso significa? Uma economia de bateria real. O iPhone 15 não tem isso. A tela fica travada em 60 Hz o tempo todo. Mas se está vindo de um iPhone base, por exemplo, essa atualização de tela talvez não seja significativa para você. Mas aí a gente vai para a ilha dinâmica. O iPhone 15 tem e o 14 Pro também tem. Então, nesse quesito, eu vejo como um empate técnico. E o segundo ponto é o desempenho. E aqui a gente entra numa discussão que pode ser maior do que parece. Porque, no papel, os dois são monstros, são ótimos smartphones. O iPhone 15, por exemplo, vem com o A16 Bionic, que é o processador, que é o mesmo que veio no 14 Pro do ano anterior. Ou seja, o 14 Pro também vem com o A16 Bionic. Mesma geração de chip? Exatamente. Então, em termos de CPU, GPU pura, os dois entregam performance praticamente idêntica. Benchmarks? Quase iguais. Abrir aplicativos pesados ou leves, a mesma velocidade. Jogos, performance equivalente iguais nos dois. E multitarefas, tranquilo para os dois também. O iPhone 15 vem aí com os seus 6 GB de memória RAM. O iPhone 14 Pro, 6 GB de memória RAM também. E de novo, um empate técnico. Então,
Olha só o panorama real. No uso diário, comum, redes sociais, navegação, stream, apps, os dois são indiscutivelmente, em termos de velocidade, muito bons e praticamente idênticos. Você não vai notar diferença abrindo o Instagram, WhatsApp, navegando no Safari, por exemplo. A diferença vai ser praticamente igual para os dois modelos. Então, isso é ótimo, tá? Porque significa que você não precisa ficar baseado em qual é mais rápido. Ou seja, os dois são rápidos o suficiente para qualquer coisa que você jogar neles para os próximos anos aí tranquilamente. E o nosso terceiro ponto, talvez o que mais possa chamar a atenção, é a bateria. E aqui a gente chega num dos tópicos mais importantes, né, para a maioria das pessoas. Porque de que adianta ter o celular mais bonito, mais rápido, se ele não vai aguentar o tranco? O iPhone 15 tem a bateria aproximadamente de 3.349 mAh. Já o 14 Pro traz a bateria de aproximadamente 3.200 mAh. E no papel, a bateria do iPhone 15 é maior, mas espera só um pouquinho. A história não termina só nesse ponto. Por quê? Porque a capacidade de bateria é só a metade da equação. A outra metade vem com eficiência energética também. E segundo a Apple, quando ela lançou os smartphones, por exemplo, o iPhone 15 tinha até 20 horas de reprodução de vídeos e o iPhone 14 Pro chegaria até 23 horas de reprodução de vídeos. Isso a Apple falando. Mas aí você pode me dizer, uai, Diogo, mas a bateria menor, que é a do 14 Pro, tá com eficiência maior? Como assim isso pode acontecer? E a resposta tá lá no ProMotion trabalhando junto com o sistema. Você lembra desse tópico? Quando a tela consegue descer em até 1 Hz em conteúdo estático, quando o sistema gerencia dinamicamente a taxa de atualização, você acaba economizando bateria, porque um dos maiores consumos de bateria hoje em dia é a tela. E no mundo real, assim, o que isso pode significar? Tanto os dois smartphones no uso diário, típico ali, acordar às 7 da manhã, você vê alguns e-mails, notícias, redes sociais, né, ao longo do dia, porque essa aí acredito que não falta na maioria das pessoas, e ver algumas fotos também, ou tirar algumas fotos, o stream de músicas, vídeos ocasionais, por exemplo, e ali bastante aplicativos de mensagens. O iPhone pode chegar ali até às 19 horas com cerca de 25 a 30% de bateria. Já o 14 Pro no mesmo cenário, talvez entre 30 a 40. A diferença não é astronômica, mas ela pode ser consistente. E quando a gente fala de uso intenso, gravação de vídeos, jogos, GPS, stream pesado, aqui o iPhone surpreende também positivamente. O processador, né, o A16, é eficiente e como ele não precisa gerenciar ProMotion, em algumas tarefas específicas ele até pode empatar com o iPhone 14 Pro. Mas no uso geral, no uso misto, onde a maioria das pessoas estão posicionadas, o iPhone 14 Pro pode levar vantagem. E tem outro detalhe importante também: degradação de bateria ao longo do tempo. A bateria do iPhone degrada, e isso é um fato. Depois de 1 a 2 anos, a capacidade máxima cai para 90%, 85%, 80%. Depende muito. E começar com uma autonomia ligeiramente melhor significa que mesmo quando a bateria degradar, você ainda vai ter um dia confortável de uso. E se você compra o iPhone 15 usado e a saúde de bateria está lá nos seus 80%, aquelas 20 horas que eu disse já desceu para 16, por exemplo. Já o 14 Pro, aquelas 23 horas pode descer para 18 a 19 horas mais ou menos. Você ainda tem uma margem de sobra. E aí, quando a gente fala de carregamento, os dois suportam carregamento rápido via cabo. Rápido no padrão Apple, né? Os dois suportam MagSafe também de até 15 watts, ou seja, um empate completo. Mas comenta aqui qual o seu modelo de iPhone e como está a saúde de bateria dele. Vamos compartilhar isso com todo mundo. E bora continuar, que o próximo tópico é câmeras. E eu acredito que aqui é um dos tópicos que é o ponto de interesse para a maioria das pessoas. E aqui também vai ficar bem interessante, porque onde, como disse, né, a maioria das pessoas acaba confundindo. Por quê? O iPhone 15, por exemplo, traz a câmera principal de 48 megapixels e a câmera ultra-wide, né, a mais aberta, de 12 megapixels e não tem a lente teleobjetiva. Já o 14 Pro tem a câmera principal também de 48 megapixels e a câmera ultra-wide de 12 megapixels, mas ele também tem a teleobjetiva, né, que dá aquele zoom de 12 megapixels, ou seja, um zoom óptico de 3x. E a primeira grande diferença, o iPhone 14 Pro tem 3 câmeras, o 15, 2. E a terceira câmera, a teleobjetiva, é a diferença entre conseguir fazer um zoom de qualidade ou ter que recortar digitalmente uma foto. Zoom digital é crop em imagem. Zoom óptico é a lente física se aproximando da imagem, qualidade real de fato. E no dia a dia, o quanto isso importa? Toda vez que você vai fotografar algo que está longe, por exemplo,
bem bacana. Show, evento esportivo, seu filho no meio do campo ali jogando bola, aquele detalhe arquitetônico no prédio, um pássaro na árvore, enfim. Com o 14 Pro você consegue fazer isso com um zoom de 3x óptico. A foto sai nítida, com detalhe e sem ruído. Com o iPhone 15 você vai ter que fazer um zoom digital. A foto até sai, mas a qualidade cai e muito. E não tem processamento computacional que resolva isso completamente. E outra diferença está no modo retrato também. Os dois fazem o modo retrato muito bom, isso é indiscutível. Mas quando você vai para o iPhone 14 Pro, consegue fazer retratos usando a teleobjetiva. E sabe o que isso também significa? Uma perspectiva mais natural e mais profissional. Agora, qualidade geral de imagem, câmera principal de 48 megapixels nos dois, o pós-processamento é bem similar, né? Tem Depth Fusion, Smart HDR, modo noturno, os dois têm isso, então as qualidades são boas. Em condições de boa iluminação, as fotos são praticamente idênticas. Já em vídeo, os dois gravam em 4K, 60 frames por segundo, os dois têm estabilização ali que eu considero cinemática, né? Ou seja, muito bom. Os dois também têm o Dolby Vision HDR, mas como eu disse lá no início, o iPhone 14 Pro grava em ProRes. E se você edita vídeos profissionalmente, isso faz uma diferença enorme. E se você só posta em redes sociais, isso pode ser irrelevante, por exemplo. E a Ultra Wide, 12 megapixels nos dois, qualidade similar também. Não vejo aqui diferença significativa nesses dois smartphones. E resumindo, né, as câmeras aí de forma prática, o iPhone 15 excelente para fotos do dia a dia, redes sociais, memórias, limitando em zoom, perde detalhes, né, em baixa luz quando comparado com o Pro. E sem uma eficiência teleobjetiva para retratos mais profissionais. Já o iPhone 14 Pro, o sistema completo de 3 câmeras, um óptico de 3x que faz toda a diferença em retratos com a perspectiva profissional. Melhor desempenho em baixa luz e ProRes para quem precisa. E se você é fotógrafo, versatilidade quer todas as ferramentas certas para qualquer situação, com certeza vai de 14 Pro. E agora a gente vai para o quinto ponto, que é a conectividade. E aqui a virada enorme de chave. Entrada USB tipo C, iPhone 15. iPhone 14 Pro vem com a Lightning. E esse é provavelmente a maior vantagem prática do iPhone 15 para o 14 Pro no dia a dia. Porque o USB-C significa muita coisa. Ou seja, um cabo só para tudo. Para iPhone, iPad, MacBook, AirPods, fones, powerbanks, enfim. Acessórios universais. Sabe aquele sufoco de viajar, ter que levar cabos diferentes? Com certeza isso acabou. E sabe quando você está ali na casa de um amigo e precisa carregar, mas ele só tem USB tipo C? Com o 15, tudo resolvido. E essa mudança é transformadora sim no uso diário. E eu falo assim, de forma clara, não é exagero. Quando você tem USB tipo C por algumas semanas e precisa voltar para o Lightning, você sente na pele o quanto é inconveniente. E a velocidade de transferência, será que tem muita diferença também? Pois é. O iPhone 15 com USB tipo C, ele vai até 480 megabits por segundo, ou seja, o USB tipo C 2.0, o mesmo do Lite. Mas como assim? A Apple colocou o USB tipo C do iPhone 15, mas limitou a velocidade? Exatamente, maior velocidade só na linha Pro. O conector físico é USB tipo C, mas os controles internos ainda continuam USB 2.0. Então você tem a conveniência do USB-C, mas não tem a velocidade máxima que esse padrão pode oferecer. Ainda assim, é melhor que o Lightning? Sim, só pela conveniência de ter um cabo universal, vale e muito. E outro ponto de conectividade é o NFC. O Apple Pay funciona perfeitamente nos dois, leituras de tags, NFC para automações, tudo igual nesses dois aparelhos, né? Eles suportam esse recurso. Eles também trazem o MagSafe, que é o carregamento magnético de até 15 watts, e também tem vários acessórios nativos, como carteiras, suportes, baterias externas, tripé, enfim. Há vários tipos de equipamentos e suportes e eu vou deixar links aqui na descrição para vocês conferirem depois. E outro ponto também é o Wi-Fi 6 nos dois aparelhos, não muda nada, mesma velocidade, mesma estabilidade. Os dois aparelhos suportam 5G, cobertura de velocidades ali equivalentes. O Bluetooth dos dois é 5.3, ou seja, conexões com fones de ouvido, caixa de som, os acessórios vão ser idênticas. Então, depois de analisar a construção, tela, bateria, câmera, conectividade, qual você deve escolher? E a resposta é bem honesta, tá bom? Depende. Mas deixa eu te dar uma ajuda aí que você pode decidir melhor se ainda está em dúvida. Escolha o iPhone 14 Pro se
você valoriza tela ProMotion de 120 Hz acima de tudo, é um recurso que você quer. Se você gosta de fotografia e quer versatilidade da teleobjetiva 3x, se você precisa de um pouquinho a mais de bateria, lógico, vai ter que olhar a saúde de bateria pegando aí no mercado de usados, e se você trabalha com vídeo e fotos profissionalmente. Então, esse é o smartphone. Ah, mais um ponto. Se não importa com Lightning e já tem vários acessórios, tá? Esse é o smartphone premium e completo para você. E agora você vai escolher o 15 se você valoriza leveza, conforto acima de tudo e um peso de um premium. Ou, por exemplo, se você quer a conveniência do USB tipo C acima de tudo. E você também não liga para o zoom óptico e tira fotos casuais. Você prefere ter a versão mais recente e suporte prolongado. E você quer simplificar a sua vida com um cabo universal. Então, você já sabe a escolha, né? Porque você não precisa de recursos Pro exclusivos e específicos. E aqui vai a minha recomendação pessoal. Se fosse eu para escolher esses dois smartphones estando ali no mesmo preço, ou talvez uma diferença de R$500, por exemplo, eu iria de iPhone 14 Pro. Agora, se o iPhone 15 estivesse entre R$800 a R$1.000, R$1.200 mais barato que o iPhone 14 Pro, aí a conta muda. Por quê? Porque você pode pegar um iPhone 15 e comprar um cabo USB-C extra, por exemplo, um bom carregador, e ainda vai sobrar dinheiro. E para 80% das pessoas, o iPhone 15 ainda vai entregar tudo o que ela precisa. E olha, os dois smartphones são excelentes e você não vai errar na escolha de um pelo outro. E a escolha aqui, né, a diferença não é entre o bom e o ruim, é entre o excelente e o excelente com recursos extras. Mas deixa aqui nos comentários quais desses dois iPhones você ia, que assim que eu ver, eu vou responder. O vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!